que você não vê com seus olhos, não testemunhe com sua boca. Aquilo que a gente sabe por terceiros, a gente não sabe de nada. Então, cuidado, querido. Cuidado, meus queridos amigos, com o que vocês escutam falar. Se você não viu, não ouviu, para que você vai dar testemunhar? Para que você vai falar o que você não sabe? A gente tem que ter bastante cuidado com o que a gente escuta por terceiro. Porque na grande maioria das vezes, nem tudo que a gente escuta é verdade. Então, a gente tem que vigiar. A gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo à nossa volta, para que a gente não caia em tentação. Como a palavra de Deus diz, vigiai e orai, para que não caia em tentação. Vigie, ore, para que você não venha cair nas armadilhas de Satanás. Nessa vida que a gente vive, a gente tem que prestar bastante atenção com as pessoas que a gente convive. A gente tem que viver em constante vigilância para não cair na cilada do mal. Eu não posso dar testemunho daquilo que eu não sei. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Se eu não vi, eu posso falar do que eu não vi? Não. A gente não pode dar existência àquilo que a gente escuta por terceiro. A gente tem que ter bastante cuidado com o nosso ouvir, ver e falar. Não testemunhe aquilo que você não sabe. A gente tem que ter cuidado. Porque nem toda a história que nos contam, ela é de fato verdade. Você já pensou se alguém levantar um falso contra você? Um colega seu levanta um falso contra você, comete uma injustiça com você e sai falando para um e para outro quem você é. E ali as pessoas passam a repassar aquilo que ouviu falar de você. Quando na verdade aquilo que está falando não se passou. A história não foi bem assim como aquela pessoa contou. Aí acaba o quê? Você sendo ofendido, ferido, machucado por pessoas que não conhecem a verdade dos fatos. Eu, na minha vida, eu tenho bastante cuidado acerca do que eu escuto falar. Eu sou uma pessoa bastante vigilante. Eu vigio a minha vida. Porque eu sei o que eu já passei. E não compete a mim nem a você estar saindo por aí falando mal do amiguinho, do colega. Isso diz mais sobre você
do que do colega. Porque você não conhece a verdadeira história por trás. Então, para você não acabar pagando um alto preço, seja uma pessoa vigilante. Aquilo que não é bom para nós entra no ouvido e sai no outro. Como é que eu posso testemunhar algo que eu não vi? Como é que eu vou dar crédito àquilo que eu ouvi de terceiro? Não posso. Eu não posso de forma alguma acreditar naquilo que eu ouvi de terceiros. Eu só posso falar daquilo que eu sei. Eu só posso abrir a minha boca e testemunhar aquilo que eu vi. Porque a gente acaba sendo refém das nossas próprias palavras. Eu quero dizer para você o seguinte: o que os seus olhos não viram, não testemunhe com sua boca. Não fale, não propague o mal contra o seu próximo. Seja uma pessoa sábia. Seja uma pessoa inteligente. Fofoca no ouvido de pessoas inteligentes, ela morre. Ela não se propaga. Eu não posso falar de você aquilo que eu não vi. Eu não posso testemunhar com minha própria boca contra você se eu não vi, se eu não tenho certeza daquilo que me disseram. Isso é muito sério, minha gente. A gente propagar algo que a gente não sabe. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que se colocar assim, no lugar do outro. Parar e refletir e pensar. Se isso fosse comigo, pare e pense antes de você propagar, repassar conversas de terceiro. Se a outra parte viu, ela que tem que testemunhar, não você. Você é a terceira pessoa da história, você não viu. Você escutou falar, mas você não estava presente no momento para saber a real história. Então, vamos ter mais cuidado, vamos ter mais zelo, vamos ter mais empatia com o nosso próximo. Vamos ser vigilantes ao abrir a nossa boca. A minha mãe, eu me recordo até hoje que quando a gente ia para casa de um amigo, para casa de um vizinho, a minha mãe sempre nos ensinou, antes de sair, cuidado no que você vê, cuidado no que você escuta e cuidado no que você fala. Foi assim que eu cresci e permaneço com essa mesma educação. Não é o fato de eu ter visto com meus olhos algo que eu vá propagar. Não, eu vi, ali mesmo morre, porque não me interessa. Não pertence a mim. Eu vou pegar problema para mim? Não. Qual o meu dever? É orar, é entregar nas mãos de Deus aquela situação. Pedir a Deus que intervenha, que tudo se resolva, que tudo fique bem. Mas, infelizmente, grande
parte do ser humano, ele gosta de propagar aquilo que não viu com seus olhos e testemunhar com sua boca. Vamos ter cuidado, não vamos ser escravos das nossas palavras, não. Vamos ser bálsamo para o próximo, vamos ser cura, vamos ser ombro amigo. O que aconteceu com o outro não nos interessa. É vida, a vida é dele, não é minha e nem sua. Não nos dá o direito de estar propagando o que aconteceu com o nosso próximo. A gente tem que orar. A gente tem que apresentar aquela situação nas mãos do Senhor para que Deus tome a frente, para que Jesus resolva e que tudo fique bem e não sair propagando. Ó, fulano, você viu? Fulano, eu vi isso. Fulano, eu escutei aquilo. Aí aquilo acaba um espalhando para o outro, vai espalhando, vai espalhando. Minha gente, a gente tem que ter amor. A gente tem que ter empatia com o nosso próximo. A gente tem que parar com esse mau costume de estar entrando aonde a gente não deve entrar. Porque a gente presta conta. Tudo que a gente faz, seja ele positivo ou negativo, a gente presta conta. E é tão feio você ver algo e você sair propagando. E aquela pessoa que você conversou com ela, aquele assunto que você viu, acaba repassando para os outros. E aquela história pequena tornou-se uma história enorme, que muitas das vezes não é nem aquilo que você falou. Então vamos ser vigilantes. Vamos orar, vigiar, para que a gente não entre em tentação, né? E o que viu ou deixou de ver não nos interessa. A vida é de cada um, o que aconteceu com cada um prestará conta. Agora não podemos estar falando o que houve com A e com B. A gente tem que vigiar, minha gente. A gente tem que ter muito cuidado acerca do que sai da nossa boca. A nossa boca é um canal de bênção e, ao mesmo tempo, é um canal de maldição. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o corpo paga pelo que a língua falou. A língua fala e se esconde. A língua é um órgão bem pequeno, mas ela é poderosa. Então, a gente tem que dominar a língua e não deixar ser dominada por ela. A gente tem que ter o autodomínio, tem que ter o autocontrole diante das coisas, diante de que a gente escuta falar. A gente tem que se policiar, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ser vigilante 24 horas por dia. Ser vigilante não é vigiar a vida do outro, não. É vigiar a nossa vida. Ter cuidado com as nossas atitudes. Para que a gente não venha entrar em contendas. Tem que ter muito cuidado, minha gente. Eu já vi com meus olhos histórias assim, que teve um final muito triste. Fofoca. Algo muito perigoso. Fofoca. Ela é destruidora. A fofoca, ela é capaz de arruinar uma vida. Então a gente tem que ter cuidado. Vamos vigiar, vamos ter mais cuidado. Vigie.
aquilo que você não viu com os seus olhos. Não testemunhe não com sua boca. Se alguém viu com seus olhos e veio te contar, ali morre. Porque você não viu. Você não estava lá na hora que houve o fato. E para que você vai estar propagando o que você não sabe, então? Vigie. Vigie, que eu digo para você. Vigie o que você vê, o que você fala e o que você escuta. Para que não entreis em tentação. Para que você não perca a sua paz. Porque a pior coisa é a gente perder a nossa paz interior. Vigie, vigie. Se não é sobre você, para que você vai estar no meio do assunto? Não é verdade? Eu não posso dar existência àquilo que eu não sei, àquilo que eu não tenho conhecimento. Então temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado com o que a gente vê e escuta falar. A gente só pode testemunhar o que vê, e não o que não vê, e não o que não sabe. Como a palavra de Deus diz, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que vigiar, a gente tem que vencer. O espírito tem que ser mais forte do que a carne. A gente não tem que deixar a carne vencer a gente, não. A gente tem que vencer a carne. E acima de tudo, ter misericórdia. Ter misericórdia com o seu próximo. Orar. Interceder por ele ou por ela. E não sair espalhando assunto A ou assunto B. A gente tem que ter cuidado, minha gente, acerca do que a gente ouve. E é isso, meus amigos. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Não só para vocês, mas para mim também. Porque tudo que eu posto aqui, primeiro eu vivo, para depois eu transmitir para vocês. Eu não posso falar aquilo que os meus olhos não viram. E eu não posso dar existência àquilo que eu ouvi falar para o terceiro. Falou, ali morre, assunto morre. Porque eu não posso entrar em contenda. Eu não posso entrar em assuntos que não me traz nada, não me evolui nada. A gente tem que só orar. Orar e apresentar uns aos outros nas mãos do Senhor. E não se envolver em assuntos que não nos interessam, que não competem a nós. E aqui eu já encerro meu vídeo, agradecendo por essa oportunidade. Sempre em primeiro lugar ao meu Deus, em segundo lugar a cada um de vocês, meus amigos inscritos do canal Solene Nascimento. Gratidão pelo incentivo e apoio de vocês. Juntos seremos sempre mais felizes. Vigie, não testemunhe com sua boca aquilo que os seus olhos não veem. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Se assim o Senhor Jesus me permitir.